Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? É um prazer estar aqui com você de novo, meu irmão e minha irmã, para juntos meditarmos mais uma vez na palavra do nosso Deus. Antes da nossa mensagem, eu quero convidar você a fazer junto comigo uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de mais uma vez juntos podemos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e que nós possamos acolher a Sua mensagem, Senhor, não somente ouvindo, mas colocando em prática aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fica conosco, Pai, dirija-nos e guarda-nos. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Hoje eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, um texto na Palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Faremos a leitura no capítulo 25, do verso 1 ao 12. Você deve conhecer essa passagem, é a parábola das 10 virgens. Vamos fazer juntos a leitura. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que o vende e compra-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pois bem, minhas queridas e meus queridos irmãos, esse texto traz para nós uma profunda reflexão sobre a vida dessas mulheres, dessas pessoas que não estavam preparadas para a chegada do noivo. Elas aparentemente tinham uma aparência de estarem preparadas. Quando nós pensamos em nós, como servos do Senhor, como filhos e filhas do Senhor, nós olhamos para a vida desses dois grupos e elas tinham algo que era semelhante, que era a aparência de que estavam preparadas. Ambos os grupos tinham as lâmpadas, mas somente um grupo, o das prudentes, haviam levado o óleo, o azeite. Quando nós olhamos para a nossa vida como povo de Deus, nós olhamos para um grupo de pessoas que nós conhecemos que tem títulos de cristão. Então, nós temos grupos com títulos que foram batizados, que se reconhecem como filhos e filhas do Senhor, porém, eles não estão preparados para a volta do Senhor, porque o texto fala que elas agiram de forma diferentes. A diferença entre elas era justamente o óleo. E aqui o óleo, nessa parábola, representa a ação do Espírito, a presença do Espírito. Nós costumamos dizer que
Hoje, nós vivemos um momento da história do Evangelho que muitas pessoas, elas se convertem diante de um momento de emoção, no emocionalismo. Então, quando elas estão em um evento na igreja, em um momento de louvor, em um momento que elas são tomadas pela sensação de alegria, aquela dopamina que vem sobre elas, elas levantam as suas mãos e elas aceitam Jesus. É assim o termo que é usado. Elas aceitam Jesus. Só que quando elas saem daquele momento, que aquela dopamina dá uma baixada, que elas voltam para o seu dia a dia, elas se deparam com as lutas do dia a dia. Elas foram convertidas pelo momento de emoção. Mas quando elas se deparam com a dificuldade, com as lutas, a conversão acaba. Porque aquela emoção, aquela alegria abaixou. Quando nós olhamos para esse grupo das virgens, os dois grupos tinham uma aparência de pessoas que estavam preparadas. Mas o grupo das prudentes, elas levaram o azeite porque elas pensavam que porventura o noivo poderia tardar. E de fato isso aconteceu. O grupo das nécias, não, elas estavam tão tomadas pela emoção que elas só foram com suas lâmpadas. Só que o noivo demorou, de fato, como o texto diz, e todas adormeceram. Quando elas escutaram aquele grito, aquele barulho, o noivo estava chegando, elas acordaram e perceberam que as suas lâmpadas estavam se esvaziando. Então elas olham para as prudentes, para o grupo que haviam levado o óleo e pedem emprestado. E elas falam, não, vá até lá ao mercador e compre o óleo de vocês. Isso quer dizer que eu não consigo emprestar para você a minha fé. Eu não consigo emprestar para você a minha comunhão com o Espírito Santo. Quando eu disse para vocês que aqui o óleo representa a ação do Espírito Santo, é que eu quis dizer que servir ao Senhor não é só no momento de emoção, não é só no momento que a sua dopamina, né, que aquele sentimento de prazer está tomado no seu ser. É muito mais do que isso. Estar cheio do Espírito também não tem a ver com você profetizar, falar em línguas, e aqui eu não estou entrando no mérito sobre os dons. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que estar cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso. É quando você está preparado para as lutas. O grupo que estava despreparado, quando o noivo chegou, elas não sabiam o que fazer. Quando elas correram para comprar o óleo e elas voltaram, as portas havia fechado, o texto diz, e elas batem na porta e o Senhor lá dentro responde, eis que eu não as conheço. Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Ou será que o que domina o nosso ser é só emoção, é só costume? Porque é isso que aconteceu com elas. Elas estavam despreparadas. Esse texto traz para nós uma profunda reflexão, um profundo despertar para a nossa vida de comunhão ou não com o Senhor. Porque estar cheio do Espírito Santo de Deus é você aprender a compreender a ação do Senhor em sua vida. É você estar preparado para tudo aquilo que pode acontecer e nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós temos aqui claramente dois grupos semelhantes para que nós possamos priorizar a ação do Espírito em nossas vidas. E eu separei aqui algo para a gente poder refletir sobre isso. É priorizar a oração, mergulhar na palavra de Deus, viver em obediência. O maior reflexo do amor que nós temos por Deus é viver em obediência. E como é difícil viver em obediência, porque nós estamos sempre fazendo aquilo que agrada o nosso coração, a ponto de manipularmos a palavra de Deus em prol daquilo que é benefício para nós. Então nós precisamos priorizar a oração, mergulhar com vontade na palavra de Deus. É como eu sempre falo para vocês, né? É ter sede da palavra de Deus.
é ansiar por aprender mais, né? É estar cheio do Espírito, é viver em obediência. Servir ao próximo é estar cheio do Espírito. Quando você sai do centro e você olha para o outro ao seu redor. E por fim, cultivar a comunhão com o próximo. Por que eu falei para vocês que muitos de nós têm a aparência de servos? Temos o título, mas infelizmente por dentro não é assim que funciona. Isso acontece porque a nossa aparência é o que está por fora, né? É o estereótipo. Então você anda com a sua Bíblia na mão, muitos nem andam mais. Você vai à igreja, você participa da ceia, você é dizimista, mas você não tem uma vida de comunhão com Deus de verdade. Você vive uma vida de fachada. E eu não estou falando você que está aqui ouvindo essa mensagem diretamente, eu estou falando você, nós, filhos e filhas do Senhor, servos e servas de Deus. Será que a nossa lâmpada está cheia do óleo mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos de fato preparados e preparadas para a volta do Senhor? Será que quando Jesus voltar, nós estaremos despreparados como as imprudentes, as nécias? Ou nós estaremos prontos? Será que nós bateremos na porta e ela se abrirá? Ou o Senhor vai olhar para você, para mim e dizer: eu não te conheço? Precisamos estar prontos. Através de tudo isso que eu pontuei aqui para você, que você possa refletir sobre essa mensagem. Se você tem só aparência e título de cristão, ou se você de verdade está cheio da ação do Espírito Santo em sua vida. Que Deus te abençoe e que nós possamos refletir profundamente nessa mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.